Descobertas arqueológicas não vêm com um manual ou com um guia prático explicando exatamente o que eram e quem as usou. Por causa disso, mesmo os melhores especialistas do mundo, às vezes não conseguem explicar a forma ou a função de alguns dos objetos mais estranhos que são desenterrados do solo ou encontrados em lugares inesperados. Nossos ancestrais eram claramente arquitetos, construtores e inventores maravilhosos, mas não temos uma compreensão perfeita de porquê ou como eles fizeram algumas das coisas que fizeram. Por isso, aqui estão alguns bons exemplos de descobertas desconcertantes do passado distante, que a ciência ainda tenta encontrar formas de explicar. O capacete Adrian recebeu o nome do local onde foi encontrado no ano 2000, um local de escavação arqueológica na Inglaterra. O item é ricamente decorado, feito de ferro, é um capacete de desfile romano, e teria sido revestido de prata com alguns acessórios folheados a ouro. Para completar, a equipe de especialistas que vasculhou a área concluiu que o local já foi um grande santuário da Idade do Ferro. Após quase uma década de cuidadosa conservação e restauro, o item agora está em exibição ao público no Museu Britânico, mas quando foi encontrado, estava quebrado em pedaços, enferrujado e corroído, mas você nunca saberia disso olhando para ele agora. Dada a complexidade dos ornamentos do item, é provável que tenha sido usado em cerimônias e exibições do que em batalha. Porém, é igualmente possível que tenha sido usado por um monarca britânico, que lutou ao lado das forças romanas durante a conquista da Grã-Bretanha. Em outras palavras, pode ter pertencido a um traidor. Nossa próxima descoberta vem da Alemanha, onde um estagiário de 19 anos chamado Nico Kalman trabalhou em uma de suas primeiras escavações arqueológicas, e fez a descoberta de uma vida. Ele fazia parte de uma equipe que explorava um antigo cemitério no oeste do país. 2000 anos atrás, o local era um acampamento militar romano e um dos soldados que ali estava acampado foi enterrado com uma magnífica adaga de prata, e lá permaneceu aguardando que o estagiário a encontrasse todos esses anos depois. Ainda estava em sua bainha quando saiu do chão, mas estava tão corroída e enferrujada que seria difícil identificá-la. Demorou muitos meses para que uma equipe de especialistas pudessem tratar e restaurar a arma, mas quando fizeram, foi um espetáculo para ser visto. A bainha perfeitamente preservada é decorada com pedras preciosas e a arma ainda está completamente intacta. Muitas outras armas romanas foram encontradas no local, mas nenhuma delas estava em tão boas condições quanto esta. A arqueóloga-chefe da escavação disse que descobertas como essa quase nunca acontecem. Quando acontecem, são consideradas quase como milagres e são difíceis de explicar. Pode parecer um pouco com uma rolha de vinho para os olhos destreinados, mas esta antiga escultura de calcário serviu a um propósito muito mais nobre. O cilindro de 4.000 anos de idade na verdade é um selo, que teria funcionado ao ser mergulhado em uma substância parecida com tinta, e depois enrolado em folhas ou superfícies de pergaminho para criar uma imagem de animais brincando juntos com uma figura humana no centro. O selo recebeu o nome de Vardar, tirado de uma palavra do mundo antigo que significa o guardião, e foi encontrado no Irã há muitos anos e é consenso de que foi criado por um artesão habilidoso. Incrível pensar que todo esse tempo depois de ter sido criado, ele vai encontrar um novo propósito. A imagem contida no selo tornou-se o símbolo do Departamento de Meio Ambiente do Irã. Com base no fato de que o ser humano e a imagem parecem ter uma atitude amistosa e atenciosa em relação a leões, leopardos e outras criaturas ao seu redor. Isso desafia a ideia de que todos os nossos ancestrais eram caçadores e viam os animais como pouco mais do que uma fonte de alimento. A história da princesa Tosquia é envolta em tanto mistério que se tornou um mito, e encontrar detalhes precisos sobre ela é bastante difícil. Aqui está o que melhor podemos dizer sobre isso. Em setembro de 1969, mineiros de carvão que trabalhavam em um vilarejo da Sibéria encontraram um sarcófago de mármore a mais de 60 metros de profundidade. Eles ainda não sabiam, mas haviam se deparado com o maior enigma da história do país. Estava coberto de estranhas marcações, e fora projetado a ponto de a tampa do caixão ainda estar perfeitamente selada. Sua existência deveria ser impossível, já que o veio de carvão em que foi encontrado parecia não ter sido perturbado por pelo menos 800 milhões de anos. Nenhuma explicação adequada jamais foi encontrada e com o tempo, outras lendas surgiram em torno do sarcófago. Alguns dizem que ele acabou sendo aberto e continha o corpo perfeitamente preservado de uma linda jovem de cabelos loiros e olhos azuis, imersa em algum tipo de líquido claro. História impressionante, uma pena não existirem fotografias para apoiar essa afirmação, e no entanto o sarcófago desapareceu misteriosamente. Nós nos perguntamos o que pode ser verdade ou mito no final das contas.
cerca de 19 quilômetros a sudoeste de Cajamarca, no Peru, você encontrará a misteriosa Vista de Combemaio. Esta antiga construção de pedra é aparentemente um aqueduto e se estende por 8 quilômetros, e acredita-se que tenha sido construída por uma civilização que antecede o povo Inca há cerca de 3.500 anos. É um pouco primitivo, mas está perfeitamente equipado para servir ao seu propósito, coletando água de bacias hidrográficas e redirecionando para o continente. Pode até ser a mais antiga estrutura feita pelo homem em todo o continente sul-americano. Em vários pontos há pinturas rupestres e outros entalhes, mas é impossível deduzir o que elas significam sem mais informações ou estudos mais profundos. Os padrões em zigue-zague esculpidos na rocha, provavelmente foram colocados lá para diminuir o fluxo da água, talvez filtrando o lodo, executando a limpeza da água e tornando própria para o consumo humano. Se soubéssemos quem o construiu e o que aconteceu com eles, poderíamos ter mais respostas, mas por enquanto, é uma anomalia diferente de qualquer outra perto dela. Essa criatura é frequentemente descrita como companheira de uma figura conhecida como rosto enrugado, que às vezes é considerado uma divindade da cultura moche no Peru. O rosto enrugado e a iguana são figuras importantes na arte moche, e muitas vezes foram retratados juntos em cenas representadas em vasos de cerâmica. A iguana era um símbolo muito importante nos mitos e lendas da cultura moche do Peru, e esse povo governou o extremo norte do país, construindo tijolos de barro, pirâmides e aquedutos em todo o seu território. Eles eram metalúrgicos avançados e joalheiros, mas não tinham linguagem escrita, e deixaram para trás pouco que nos permitisse conhecer mais de sua cultura. Nesta escultura e em outras semelhantes, embora a iguana seja sempre mostrada olhando o rosto enrugado em vez de virar as costas para ele. Pode até ser possível que a iguana fosse considerada uma divindade, apesar da infinidade de iguanas que existiriam na área. O povo moche era realmente impressionante, mas seria interessante encontrar um nome melhor para sua divindade, além de rosto enrugado. Ficaremos mais um pouco no Peru, afinal o país está coberto de maravilhas antigas que são difíceis de explicar. Veja outro exemplo no sítio arqueológico conhecido como Kigurumi, não muito longe de Cusco. Tem um significado histórico tão importante quanto Machu Picchu, e no entanto, recebe uma pequena fração do número de visitantes. Não sabemos quem fez esses desenhos decorativos na pedra, mas podemos dizer com alguma certeza que não foram os Incas. Eles eram muito habilidosos com trabalhos em pedra, mas provavelmente não nesse nível. É provável que tenha sido obra de outros povos posteriores, mas isso é apenas um palpite, e talvez nunca saibamos com certeza. Se as esculturas tinham um propósito, é provável que seja um calendário solar megalítico, usado em conexão com rituais, e talvez também para fornecer um espaço sagrado e tranquilo para meditação e reflexão. A qualidade do acabamento, ainda tão liso depois de milhares de anos, é incrível. Para aumentar o mistério, não há sinais de lascas ou cinzel em qualquer lugar da rocha. Como foi feito? Não temos a menor ideia. Me diga nos comentários qual é a sua explicação para esse tipo de escultura em pedra tão perfeito em suas formas. O Império Romano já abrangeu grande parte do que hoje é a Europa moderna, mas poucos países se saíram melhor sob os romanos do que a antiga Grã-Bretanha. Os britânicos podem não ter gostado de ser conquistados pelos romanos, mas conseguiram muitas estradas, instalações e arquitetura excelente. Londres, quando sob o domínio romano, era uma próspera cidade mercantil, e ainda existem milhares de relíquias romanas no subsolo da capital da Inglaterra esperando para serem encontradas. Em meados de 2016 o mundo arqueológico estava entusiasmado com um conjunto de documentos manuscritos de 2000 anos, que foram descobertos e enterrados na lama. Temos que agradecer aos trabalhadores da construção civil pela descoberta. Eles estavam cavando as fundações de um novo empreendimento imobiliário, quando encontraram os documentos. Mais de 400 tábuas de madeira já foram extraídas, e continham referências a novas leis, recibos de entrega de comida e vinho, e notas de um escravo liberto para outro, prometendo pagar uma dívida de 105 dinares. Essa deve ser a promissória mais antiga do mundo e nós nos perguntamos se a dívida já foi paga. Muitas pessoas acreditam que nos tempos antigos, talvez até milhões de anos atrás, humanos gigantes viveram na Terra. A maioria das pessoas não tem conhecimento sobre essas histórias, e os cientistas descartam essas histórias como um absurdo. Mas ocasionalmente aparecem evidências no mínimo intrigantes, e normalmente a ciência tenta encontrar uma explicação lógica. Nós nos perguntamos como eles podem explicar isso. Este é Michael Tellinger ao lado de uma gigantesca pegada humana incrustada em granito, em Eswatini, um país da África Austral.
A pegada com quase 1,30 m de altura, e é estimada de ter cerca de 200 milhões de anos. Dada a forma familiar da pegada e a aparência do que parecia ser a forma de um pé humano, não restam dúvidas de que este é um artefato genuíno, provando a existência de gigantes andando pela Terra no passado. Não exatamente, temos que concordar com os cientistas, que dizem que só parece um pé porque as pessoas querem ver um pé ali, e isso nada mais é do que uma formação natural que aconteceu por acaso. Nós realmente queremos muito que isso seja marca de um pé, então eu tenho que dar razão para os cientistas dessa vez. Como alguém poderia olhar para isso e dizer que não é uma pegada? Você concorda com a ciência? Me responda nos comentários. À primeira vista, isso pode parecer ser uma peça de decoração ou uma joia. Bem, na verdade você pode usá-la como joia se desejar, mas isso seria prestar um desserviço a esse artefato incrivelmente raro. É um pequeno pedaço de âmbar e dentro dele está o menor dinossauro já descoberto até hoje, que foi recuperado de um local no norte de Mianmar. Este minúsculo crânio da criatura é semelhante a um pássaro, e foi preservado por quase 100 milhões de anos. Especialistas dizem que a criatura em tamanho real provavelmente teria o mesmo tamanho que um beija-flor, que é a menor ave viva que existe. Pesaria apenas 2 gramas, tão pequeno que talvez nem fosse registrado em sua balança comum. A estranha estrutura dos olhos do animal teria saído de sua cabeça e feito parecer assustador, e levou a professora Ginger May O'Connor a descrevê-lo como o fóssil mais estranho que ela já encontrou. Para torná-lo ainda mais estranho, apesar de ser tão pequeno, sua mandíbula está cheia de dentes afiados. Isso sugere que era um predador, e podemos apenas supor que caçava insetos. Algumas descobertas parecem boas demais para ser verdade. Ou a história por trás deles é muito improvável para ter acontecido na realidade, ou um artefato descoberto está em condições tão boas que só pode ser uma falsificação. Esse foi o caso quando um israelense apresentou ao mundo o que dizem ser uma âncora egípcia antiga, que ele afirma ter encontrado no fundo do mar durante seu mergulho matinal. Está perfeitamente preservado e toda sua superfície está gravada com hieróglifos de aparência autêntica, mas vários egiptólogos o acusaram de falsificar o item. No entanto, ele tem apoiadores, incluindo especialistas do Museu de Israel, que autenticam o item com mais de 3.400 anos. Acredita-se que âncoras tenham sido usadas em navios egípcios durante a Idade do Bronze, e o orifício no topo era usado para prender uma corda e assim, manter o navio no lugar. Muito poucos artefatos desse tipo são encontrados, porém nunca em condições tão imaculadas. Se o artefato é real, por que está tão limpo e completo quando todas as outras âncoras há muito se desfizeram ou racharam? Se a âncora egípcia é controversa, a máscara de La Roche-Cotard é totalmente controversa. Também conhecido como protofigura mousteriana, alguns cientistas e historiadores se recusam a reconhecer que se trata de um artefato histórico. Se for real, é uma peça de arte neandertal de valor inestimável, que foi trabalhada há cerca de 33 mil anos, e deixada na entrada da caverna La Roche-Cotard, nas margens do rio inferior na França, até que foi finalmente descoberta em 1975. Para seus defensores, a máscara foi deliberadamente moldada para se parecer com a parte superior de um rosto humanoide, com osso que foi forçado a passar por um buraco na superfície da pedra, projetado para representar os olhos. Os detratores dizem que ver um rosto na rocha é apenas uma ilusão e, embora concordem que a colocação dos ossos significa que o objeto foi criado deliberadamente, é provável que tenha tido um propósito prático, mais do que decorativo. Eles têm uma razão para manter essa crença. No entanto, se aceitarmos que os neandertais criaram arte, isso muda tudo o que pensamos saber sobre eles. Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite e me diga nos comentários o que você achou da nossa lista de descobertas incríveis. Depois disso, escolha um dos vídeos que estão aparecendo na tela agora e continue aqui no canal. Obrigado por assistir, e até a próxima!